Eu sou de Guararema, um município com cerca de 31 mil habitantes, e que está localizado na região metropolitana do estado de São Paulo. Em relação à pandemia, eu creio que eu não precise contextualizar a situação para vocês aqui. Todos viram a necessidade que muitas áreas tinham de ter informações, áreas como a vigilância, a área assistencial. E o que se viu foram informações vindo de diversas fontes, em diferentes formatos, né? Aqui é a planilha que a gente, quando chegou na vigilância, a gente encontrou. Então, nessa planilha, eles compilavam todas as informações relativas à Covid. Então, eles extraíam as informações do sistema SUS Notifica, tratavam esses dados e depois lançavam nessas planilhas. Aí, depois, o que eles precisavam fazer? Atualizar essas informações com os resultados do exame de RT-PCR. E, ainda assim, realimentar o sistema SUS Notifica com esses resultados de exame. E, com o aumento dos casos e todo o estresse causado pela pandemia, o que se viu eram as equipes sobrecarregadas, né, de trabalho. E como a gente podia ajudar, né? Como tudo começou? Então, a gente tem essa planilha em Excel, né? O Excel é uma ferramenta fantástica. E dentro dele tem uma outra ferramenta que é pouco conhecida, que é o Visual Basic, ou o VBA. O VBA é a linguagem de programação do Excel, né? Então, você pode utilizar o Excel, pode programar o Excel para que ele possa acessar sistemas, outras plataformas, possa extrair dados, enviar dados, fazer automações. E o Visual Basic Excel tem uma outra vantagem. São ferramentas muito antigas. Então, tem uma comunidade enorme de desenvolvedores, né? Então, se você tem alguma dúvida no seu projeto, algum problema que você encontrar no desenvolvimento, tem grande chance de você, só pesquisando na internet, conseguir resolver o seu problema. E utilizando o Visual Basic foi que a gente desenvolveu os nossos processos aí de automação. Dentre eles, né, nós temos aqui a automação relacionada ao envio dos resultados do exame de RT-PCR para o sistema SUS Notifica. Vocês podem ver que está sendo feito aí de forma automatizada, sem ação humana. Então, foi uma programação criada dentro do Excel em VBA, que extrai as informações da planilha, né, e já lança diretamente no sistema. E aí, como não tem ação humana, o risco de erro é muito, muito pequeno, né? E também você tira essa sobrecarga de trabalho aí da sua equipe. Mas como que a gente vai fazer a análise desses dados, né? Como que a gente vai disponibilizar esses dados? Em nossas pesquisas, a gente conheceu essa ferramenta, que é o Microsoft Power BI, né? É uma ferramenta relativamente nova, foi criada em 2014, mas já tem uma quantidade aí muito grande aí de fontes de consulta na internet, né? Inclusive cursos aí por menos de R$50 que já te dão uma base excelente para você desenvolver os seus projetos. Eu sei disso porque foi o curso que eu fiz. E o Power BI, na sua versão gratuita, já permite que você possa desenvolver aí os seus painéis, possa até mesmo fazer os seus estudos e até mesmo compartilhar esses painéis aí para as pessoas que possam ter interesse em acessar. E aí foi utilizando o Power BI que nasce o painel Covid. Essa aqui é a primeira tela do nosso painel, né? Na época era a primeira e única tela que a gente tinha. E aí aqui traz do lado esquerdo aqui os dados epidemiológicos, né? Os casos positivos, notificados, negativos, os óbitos, as notificações que estão aguardando resultado, taxa de positividade, letalidade, incidência por 100 mil habitantes. Fazemos até uma análise de tendência aí de casos positivos, né? Utilizando aí a tendência de alta, de baixa, né? Utilizando a média móvel de 7, 14 e de 30 dias. Nós temos aí nos gráficos relacionados aí à quantidade de casos positivos mês a mês. Nós temos aqui percentual de positividade versus percentual de letalidade, os óbitos que ocorreram. Nesse gráfico aí nós trazemos aí a análise do percentual de exames coletados em relação ao total da população. A gente pode ver que aí, como destaque, né, janeiro foi o mês que a gente mais teve casos positivos, né? Mas também porque Guararema testou bastante, né? Testamos quase 14% da população, né? Mais de 4 mil pessoas. E aí temos nesse outro gráfico aqui a participação etária nos casos de Covid, aí separado por faixa etária de prioridade de vacinação, né? Os idosos, adultos, adolescentes e as crianças. E o Power BI ele não foi feito para ser uma tela estática, né? Então ele foi feito para você analisar as informações. Então, você consegue colocar filtros, né? Essa que é a ideia. Então, você pode, por exemplo, você tem dados relacionados a comorbidades, idade, sexo, bairro, você coloca os filtros ali, tudo que você alterar ali vai alterar todo o seu painel. Então, você vai fazer análise, né? Você não vai simplesmente olhar uma tela estática, né?
E aí, é uma tela que a gente fez relacionada às semanas, os dados por semana epidemiológica. E aí, de acordo com a necessidade da gestão, a gente foi desenvolvendo aí novas fontes, novos materiais, a gente foi melhorando aí os painéis e criando novas funcionalidades, né? Dentre elas, essa tela aqui dos atendimentos respiratórios. Guararema, ficou decidido que todos os atendimentos respiratórios durante a pandemia ficariam concentrados na Santa Casa, né? Santa Casa, então, tinha a divisão aí tinha dupla porta, né, atendimento respiratório e não respiratório, e também a divisão que já tinha antes, que continuou, que é a do pronto-socorro infantil e adulto. E aí, para fazer a análise dessa situação, a gente tem aqui esse gráfico que traz aí o percentual de atendimentos respiratórios em relação ao total de atendimentos dos últimos 15 dias, dia a dia, né? Nesse gráfico aqui a gente traz aí a média móvel de 7 dias do total de atendimentos, aí separado por pronto-socorro infantil e adulto. Nesse outro gráfico aqui, a gente faz uma análise aí do percentual dos atendimentos respiratórios, né, a comparação do infantil e adulto. E nesse último gráfico a gente faz aí a análise da média móvel dos atendimentos somente os respiratórios, aí também separado para infantil e adulto. O Power BI tem outra questão, uma funcionalidade interessante, que só você passar o mouse em cima do gráfico, você consegue, por exemplo, detalhar as informações. Como que a gente chegou aqui no valor de 43,3%? Né? Então, ele traz aí todos os dados para que você possa fazer uma análise aí mais específica daquele dia. E aí, a tela tão esperada, né, que é a tela da vacinação, né, uma outra funcionalidade criada. Aqui a gente consegue fazer a análise aí do percentual da população que tem o esquema vacinal completo, as doses adicionais, a vacinação das crianças. Nesses dois gráficos traz aí o acompanhamento da vacinação mês a mês, aqui dos últimos 10 dias. E nesse gráfico aqui a gente traz aí o percentual dos imunobiológicos utilizados, né? Esse gráfico aqui foi um desafio nos dado pela gestão, né, que é fazer a análise da situação vacinal de todos os pacientes com o resultado positivo, né? A gente pode ver aqui que no mês de janeiro foi o mês que a gente teve a maior quantidade de casos positivos, né? E a maior quantidade desses casos positivos é de pessoas que estavam com o esquema vacinal completo, com D1 e com D2, né? Então foi um mês aí que a gente tinha uma nova variante, né, a Ômicron, muito mais contagiosa, né? Paralelamente, o que aconteceu em Guararema? A gente teve em janeiro também o mês que a gente mais vacinou com a dose adicional, né, a D3. E aí, consequentemente, nos meses seguintes, a gente consegue observar uma redução drástica aí nos casos positivos de pessoas aí que estavam vacinadas. E o que eu queria dizer com tudo isso, né, no nosso trabalho? Né, que, basicamente, assim, a questão dos processos de automação, os painéis, foram todos desenvolvidos aí com muito esforço pessoal, né? Foi tentativa e erro, a gente aí fez muita pesquisa, né? E custo praticamente zero, né? Mas, é claro, também a gente teve o apoio da gestão, né? Então, por isso eu gostaria de agradecer aqui a secretária Adriana, que está aqui presente, né? Que sem o apoio dela a gente não teria conseguido desenvolver todo esse projeto. Então, se você tem na sua secretaria alguém que tem aí vontade de aprender, né? E ela tem alguma facilidade com informática, se ela tiver o apoio da gestão, ela com certeza vai conseguir desenvolver projetos como esse aqui, né? E qual é o alcance da ferramenta, né? Ela pode ser acessada em diferentes plataformas, celular, tablet, computador. Está sendo utilizada para tomada de decisão gerencial do gabinete do prefeito, da secretária. No Conselho Municipal de Saúde também, em todas as reuniões, né? Antes eles precisavam solicitar a informação, agora a informação já está disponível para eles no painel, né? Para a assessoria de imprensa e comunicação, agora tem uma informação aí no menor tempo possível, uma informação de qualidade. No suporte da rede de atenção à saúde, né? Para tomada de decisão relacionada à mobilização, desmobilização de leitos, uso de máscaras, dimensionamento de equipes, tudo isso aí sendo aí subsidiado pelas informações aí do painel Covid. Está sendo utilizado também nas audiências públicas aí da Câmara de Vereadores. Na ISO 9000, né, Guararema, que é certificado há 11 anos, na última auditoria externa, foi um dos destaques o painel foi um dos destaques da auditoria. E, né, com todo esse sucesso aí do painel, né, os novos projetos que estão sendo desenvolvidos, que eu pretendo trazer aí nos próximos congressos. E aqui, né, um exemplo aí de utilização do painel, né, na prestação de contas aí da Câmara dos Vereadores, a secretária Adriana apresentando aí o painel aí durante a prestação de contas. E um detalhe interessante, né, que durante a prestação a gente tem aqui um dos vereadores podendo acessar aí a plataforma do seu celular, né?
uma ferramenta aí que todo mundo tem hoje em dia, então na palma da mão e tem uma informação de qualidade para poder prestar para a população, né? Aqui a equipe que participou do projeto, né? A Luciane, o Paulo e eu. O Dr. Davi também participou aqui desse projeto, ele já foi colega aqui de vocês aqui do Conares, não pôde participar da foto porque justamente estava com Covid aí no dia. E gostaria de agradecer aí a oportunidade aí, a atenção de todos, e fica o convite para vocês visitarem Guararema. Obrigado.